E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos da divisão de reconhecimento. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar aos episódios 19 e 20 da terceira temporada de Attack on Titan, episódios intitulados Porão e Aquele Dia. Ou seja, finalmente teremos respostas sobre o porão e do jeito que vocês estão falando, provavelmente teremos respostas sobre os titãs, sobre quem são os titãs, sobre a origem dos titãs, porque aparentemente vem muito plot twist, vem muita informação. E aquele dia eu imagino que ou seja aquele primeiro dia onde tudo aconteceu, onde os titãs se originaram, ou aquele dia em que tivemos o ataque, né, no primeiro episódio, e que talvez tenha revelações sobre como é que aconteceu, como é que foi, os caramba 4, né? Enfim, bora aí reagir, que depois eu vou comentar sobre. E aliás, o patrocinador não só pediu para que eu visse esses dois episódios, e então depois fizesse um outro vídeo com os outros últimos dois episódios, mas também que eu visse alguns vídeos explicativos de um youtuber que eu vou descobrir depois. Eu já baixei, mas eu não vi ainda, né? E enfim, como eu não quero tomar spoilers nem nada, eu tentei o máximo não ver, depois eu comento sobre. Mas o react em relação a esses vídeos provavelmente vai ficar só para os apoiadores do Catarse como um todo, tá? Quem tá aqui vendo só o YouTube vai ver só os episódios mesmo e vão ver que eu tomei conhecimento de algumas informações com esses vídeos que eu vou ver depois de ver esses dois episódios, que foram pensados exatamente como vídeos que saíram para esses episódios e não dando spoiler do futuro, tá bom? Então os que já ficarem muito afoitos aí, se acalmem. Então, bora lá, que depois eu vou comentar o que é que eu achei de tudo. Caramba, mudou. Mudou a abertura, né? Ou tinha antes isso? Que o Owen tava com os mortos. E a Annie também não tava na abertura, se eu não me engano. Que apareceu ela com o cabelinho, tipo, fechado. Caraca. Ah, vai tomar no seu rabo, Bertoldi. Eu tô tão feliz. Em mim ou no comandante Erin e eu... Mas aceitar a punição não livra a cara de vocês. Verdade. Eu mesmo escolhi que Erin morresse aqui. Caraca. A capa por cima, mano. Eu não consigo entender. Acho que deveríamos ter usado ela no Irwin. Já que é pra falar a verdade. Você nunca será substituto do Erin. Mas essa é a nossa missão. É o homem, carai. Cala a boca! Vocês quatro fiquem de vigia em cima da muralha de Shiganshina. Entendido. Esse sol não queima, não? Eren, você ainda tem a chave? Eren, quando eu voltar, vou te mostrar o segredo que mantive guardado no porão esse tempo todo. Eren! Demorou Quantas anos. vezes eu já te disse pra não entrar no porão? Pô, essa música já tocou outras vezes, mas ela tá super de preparação. Onde fica a sua casa? Por aqui. Uma flor resiste ali, né? Sempre a natureza. Pô, essa morte me pega demais, mano. Ah! Ele era muito da hora, mano. Mano, só o fato do anime ele não ter, tipo, cortado pra já ele chegando lá e dar esse tempo, essa preparação, essa angústia, essa ansiedade, A casa é essa? mostra o diferencial que o anime tem com os outros. E o que seria? Amor, vida, liberdade. De Grisha Jagger, um homem de contáveis mistérios que veio do outro lado da muralha, encarregou a chave do porão ao seu filho. Ela está relacionada à origem do mundo. Sem dúvidas contém verdade sobre o outro lado que não poderia falar com ninguém. As escadas pro porão ficam aqui embaixo. Entendi. Foi um jeito de não gastar dinheiro, né? Porque se tivesse não dado também, o Eren virava um titã gigante, pegava tudo, só tacava pra fora. Abria essa porta com o dedo. Abra, Eren. Tá. Saiam da frente. Eu abro. Calma! Caramba! Tô te falando, parça. Que se dane.
Os palpites do Warren não costumam estar errados. Certo. Ó, vai virar Homem-Aranha. Eren. Tem uma fechadura aqui. Que escroto, mano. Não creio, velho. Eren, Caraca, a gente achando que era do porão, mano. Ué, e os outros? Como sabemos se não tem outros humanos fora das muralhas? E eles com a cabeça queimando, fritando. Olha, toma esse sol. Eu vim de um lugar fora das muralhas, onde a humanidade vive muito bem. A humanidade não foi extinta. Faz sentido. Eu rezo para que aquele que encontrar esse livro seja um bom companheiro. Caraca, eu não posso pular para o próximo episódio, velho. Eu tinha falado isso, eu já não lembro agora. É porque eu teorizei tanta coisa durante o anime que eu teorizei tanto bobeira quanto acertos, né? Eu não lembro mais. Eu teorizei que uma hora eles iam trabalhar o futuro ou o passado, algo assim, né? Que eles ficavam mostrando os anos porque em algum momento poderia trazer um ano. Mas eu acho que eu falei sobre isso. Porque, mano, querendo ou não, a parte deles, tipo assim, pô, eles são o quê? Um estado, tá ligado? Então, tipo assim, que são eles aqui no planeta Terra? Tipo assim. E aí os titãs ficaram fechados por um canto, né? Aí é a grande questão, se os titãs saíram pra lá pra PQP ou se eles... Mas só o fato dele revelar que ele vem de outro canto já é um negócio, né? Caraca. É o cara, é o imigrante, né? Chegou como? Com uma fotografia. É, acho que da família dele, né? vocês dois parem agora mesmo. Eu já falei. Que legal! Quando eu for rica, será que eu vou poder andar de dirigível também, Grisha? Do que você tá falando? A gente nunca vai ser rico nessa vida. Pô, mas esse muro aí não é um muro, tipo... A gente já volta! Voltem já aqui! Aquele dia Sua história começou. Top, top. Não falou muito, mas também já deu uma preparação. Porque eu tava pensando, pô, e se alguém perde essa cena pós-crédito, tá ligado? Tipo, quanto que vai perder pra experiência? Se já for contar uma parte da parada. Cê é louco, não vai nem ter abertura? Que isso, parça. Agora episódio 18, hein? Nem lembro se o episódio 18 teve abertura, aliás. Eu lembro disso, que começou uma cena e depois apareceu o título. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Você ainda não se acostumou? Olha, é logo ali em frente. É o quê? Classe social? Judeu? Apanhar. Entendi. Você não veio ver o dirigível? Já que veio até aqui, vai lá ver. Minha irmã foi encontrada no rio. Eu levei a menina até Libério e mandei ela entrar.
Depois de destruir a grande nação de Marley, eles conquistaram o continente e a Era das Trevas começou. Meu pai falou demais para alguém que tinha acabado de perder a filha. Ele se comportou como um cachorrinho adestrado. Mentiu na maior cara de pau. Não diga isso. As paredes daqui são finas demais. Ele deve ter levado a feia. Silêncio! Eu jurei que eu ia revelar quem era o verdadeiro vilão. Que os meus ancestrais estavam certos. Não. Eu ainda não decifrei a maior parte. Então como você diz? Ela era a última descendente de sangue real do continente. Fomos abençoados com um filho. Seu nome era Zeke. Meu Deus. Eu achei que era o Irwin. Os restauracionistas se encontravam em uma encruzilhada. Sei que não é o pai da... Escutem, povo de N. Eldia! Tem um enorme depósito de combustível fóssil embaixo da ilha de Parades e eles não podem mais ignorar isso. Vamos fazer o meu filho Zeke virar um guerreiro de Marley. E entregou seus pais, tolos, para a segurança pública de Marley. Como se desse para esquecer o que aconteceu naquele dia. Deixamos um cara assim! Agora a Eldia acabou! Eu não tenho dúvida. É o filho da puta que matou a minha irmã. Sim. Muito bem. Temos muita coisa para fazer dessa vez. Pare com isso! Pare! Disse, se você não fosse amaldiçoada. Que merda. Silêncio! Ele estava tentando esconder. Sim. Anda, transforma logo esse cara em titã, Kruger. Não! Não! Quem sou eu? Em que lugar é esse? Com as memórias do meu pai. Aquele titã. Olha lá, ela esqueceu você, está correndo atrás do Grice. A tua ex comeu a tua atual, mano. Que absurdo! Que absurdo! Disse alguma coisa? Foi você. Foi você quem serviu a minha irmã de 8 anos. As pessoas gostam de ver crueldade. Nossa, que pau no cu, mano. Nossa fundadora Ymir ajudou as pessoas a prosperarem. Tá bom, entendi. Sua história é tão grandiosa, por que não vai contar ela para os seus amigos lá embaixo? Eita, preula. É aquele cara! É o cara que ficou com ele, que bateu nele. Então, você é... Eu sou a coruja. Lembre-se, Grisha. Um titã usa o seu poder assim. É o bestial! É o bestial! Porra! Porra! Não é possível que eu vou ter que parar aqui! Eu vou ter que esperar um champanhe! Nossa, que vontade de chorar! Essa chora, mano. Não literalmente. Eu não lembro quem falou, se foi o patrocinador ou o Ítalo. Tem a cara do Ítalo também. Que esses créditos foi a última vez que a produtora que fazia os créditos de todas as temporadas de Attack on Titan fez um crédito, né? Tipo assim, parece que na quarta temporada muda, né? Quem faz os créditos ou quem faz a animação, algo assim. E aí é todo... Por isso que é tão homenageando o passado, as primeiras temporadas. Porque é uma espécie de despedida até mesmo da produtora com o anime como um todo, né? Melhorou demais. Tipo assim, já achava muito bom os créditos, mas falar isso, dá um teor ainda mais tchan, assim. Esses créditos são lindos, tá? Esse crédito dessa parte 2 lembra muito a abertura da parte 1 da terceira temporada, então fica meio que um casamento, né? Se você pensar que o fechamento da parte 1 era mais animadinho, né? Lembrava o Sasagaiô e tudo mais. E
E casa muito com essa parte 2. Tipo assim, não só porque estamos falando sobre o passado, mas ela tem um teor bonito, meio angelical, assim, o que não só casa com revelações, com a gente estar vendo o passado, então casa com esses episódios que a gente viu agora, que eu vi agora, mas também casa muito com os acontecimentos anteriores, sabe? Com, tipo assim, pô, as mortes, o Erwin, perdemos personagens que eram importantes, que eram legais, e aí a gente tem esses créditos que relembram o passado e são bonitos, e tem esse teor angelical, então remete ao paraíso, ao céu também. E não à toa, foi uma das coisas que mexeu muito comigo quando eu terminei na semana passada, sabe? De, tipo assim, de ficar chorando. A música ajudou muito. Tipo assim, se não fosse só a música, eu talvez teria parado de chorar mais rápido. E aí, tipo, por conta da música, pô, ela tem esse sentimento bonito, tá ligado? E poderoso, assim. Então, bate um não só de perdemos, mas também de recuperamos o Armin, sabe? E então, pô, nossa, foi um ótimo. É o melhor fechamento, assim, pra o arco que a gente tá tendo, tá ligado? E casou muito tanto com o episódio do Armin retornando, quanto esses dois aqui que eu vi agora. Caraca, mano. Mano, ó, genuinamente, a hora que o pai ficou ali falando com o pai do Eren, assim, peguei muito pouco. Muito pouco. Eu não entendi quase nada. Falou, e aí. E foi falando como se, tipo assim. Como se não fosse porra nenhuma. Jogou um monte de informação. Como se, tipo assim, eu tivesse. Sabe o que parece? Parece muito quando, tipo assim, você tá na escola, você tá na aula, e o professor fala assim, então, sabe o que vai cair na prova? E aí ele começa a falar tudo. E tipo assim, só que ele não fala, tipo assim, tudo que você aprendeu até agora. Ele vai citando. E você começa a tentar anotar, e você não consegue anotar tudo que ele tá falando. Foi exatamente isso pra mim, assim, essa parte. Foi falando. Teve uma hora que eu desisti. Eu só, tipo, tá bom, vai, fala, beleza. Os titãs, não sei o quê. Eu entendi que, por exemplo, tem esse lance da deusa Ymir. Então, por isso, teve o lance com a Ymir, né? Com a nossa personagem Ymir. Tipo, a nossa Ymir não é essa Ymir que eles citaram. Essa Ymir que eles citaram é quase como um bagulho meio profeta, assim, da Bíblia, né? Então, existe essa parada antes. E a Ymir a Ymir que a gente conhece foi quase como se eles achassem que a Ymir estava retornando, né? Como se Jesus estivesse voltando para o Apocalipse. Então, me passou essa sensação. Eu entendi que em algum momento ali, por conta da batalha que os humanos impuseram, os titãs começaram a criar. Os titãs perceberam que havia um perigo para com os humanos, então foi a ideia daqueles titãs principais, que eram os 9, que vieram a partir da Ymir, como se fosse uma coisa, me passou uma coisa meio mitologia grega, tipo assim, a Ymir seria Zeus, e os 9 seriam os deuses, né, então tipo Poseidon, Hades, Afrodite, por aí vai, Dionísio, sabe, eu entendi desse modo, assim, e aí, em prol de proteger a humanidade, os titãs criaram os muros. E aí eles ficaram parados, eles mesmos fizeram aquilo de ficar parados e foi construídos os muros ao redor deles. E agora eu só não sei se eu entendi direito. O filho do Eren, o filho do pai do Eren é o pai da Ymir? Não, é o pai da Historia? Isso eu entendi direito? Porque o cabelinho parecia, né? Mas por nome, eu, tipo assim, não lembrei. Mas o olho meio azul me pareceu ser, assim. Por um momento eu achei que era o Erwin. Falei, meu Deus. Brisei já. E aí faria sentido, porque o pai do Eren, a partir do momento que talvez ele tenha o poder titã, ele pode ser meio imortal, então ele pode durar mais do que os outros. E aí ele durou o tempo suficiente pra chegar lá no outro canto, esse cara virar rei, ter filhos. E aí depois ele foi lá se vingar, né? Então teve todo um lance meio de vingança, assim, de pai com filho. E o filho só tinha o poder por causa da mulher com que ele, né? E aí a mulher virou titã. A titã sorridente. E, cara, é engraçado. Na minha memória do primeiro episódio, o cabelo dela não é loiro, é preto. Então, pra mim, quando ela se transformou, eu falei, caraca, mas o cabelo dela é preto? Só que aí eu lembrei que na segunda temporada, quando ela aparece, o cabelo dela realmente tá dessa cor aí. E ela matou a mãe do Eren, cara. Pô, e aí eles dão uma quebra lascada com o Eren acordando, vai tomar no rabo. Aí eu fiquei até, tipo, meio... Calma, a informação que eu tomei agora é real ou não? E aí voltou e deixou claro que era. Caraca, bicho. É um plot twist atrás do outro. Nossa, esse episódio foi absurdo. Ah, e o cara agora no final me pareceu ser o Titã Bestial. Eu não lembro agora se o olho dele era verde, mas ele é meio loiro, né? E aí ele fala, eu tenho história com seu pai no passado, falou
pro Eren nos episódios anteriores, me parece que é ele. Enfim, vou ver os vídeos agora. Ó, fica aqui o agradecimento então, ó, ao canal Gabi Xavier. Pô, tem quase 1 milhão de inscritos. Vou me inscrever para que ela chegue lá. Ficou até rosinha quando eu me inscrevi. Parece que ela é uma grande fã de Attack on Titan. Putz, só que se eu me inscrever, não, eu vou me inscrever depois, tá? Porque quando você se inscreve, eles começam a recomendar os vídeos. E aí, recomendando os vídeos, pode ser que recomende vídeos que são spoilers do futuro. Então eu não vou me inscrever agora. Vou me desinscrever. Desculpa, Gabi. Não vou nem dar o like também pro YouTube não ficar me... Mas enfim, eu volto. No futuro eu volto, tá bom? Gabi Xavier aí. Pô, parceira do nosso querido Charles Xavier. Zeke é justamente quem depois se torna o nosso titã bestial. E ele tem sangue real porque a sua mãe tinha. Então o titã bestial é filho dele? Quando de repente o Império Marleniano, um poder incrível, fosse pra Ilha de Parades, mas ele era infiltrado. Porque ele conseguiria... Ô, quem tá segurando um gurilão? E aí ele começa a fazer o que ele admite nas suas memórias que foi um erro, que tem que ser eldianos do seu próprio povo em titãs tão... Então, porque isso que eu fiquei pensando, como é que ele conseguiu colocar em ordem, sendo que, exato, pra ser racional teria que comer alguém ainda, a menos que ele controlasse. O bestial conseguiu mais de uma vez falar algumas ordens, gritar... Sim! Lá na primeira participação dele, ele faz os 3 ficarem ali parados. Super possível que vocês criem teorias e acertem. Já vão deixando aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acham. Por que ele odeia o pai? Eu não vou ter essa nenhuma. Como é que eu vou saber isso? Mas vamos aqui fazer uma recapitulação. Então por que Marley tinha 7? Porque muitas pessoas estão com essa dúvida. Irmão, eu entendi tudo. O miserável é um gênio. Porque, sinceramente, se eu assisto 40 minutos de vídeo de uma garota explicando o que aconteceu e eu saio não entendendo, eu sou mais burro do que eu já esperava. É verdade. Então, enfim, basicamente, o que eu entendi, de acordo com o que foi explicado, nós temos o pai do Eren vivendo em uma sociedade onde existe um preconceito de Marleys e Elgianos. Os Marley parecem os alemães, os Elgianos, os judeus. Eles sofrem preconceito por conta do gene deles que está conectado aos titãs. Ou seja, só pessoas elgianas podem se transformar em titãs. Os Marley não podem e eles nem querem porque eles mesmos se veem como pessoas superiores. Pessoas de sangue puro, por assim dizer, né? Basicamente brancos. E então você tem essas pessoas que seriam imigrantes, seriam qualquer outro tipo de coisa... E que, não à toa, eu sinto uma referência até mesmo aos judeus por conta não só do bagulho que eles têm que colocar, que deixa a marca de que eles são elgianos, mas também por conta do chapeuzinho, né? Enquanto que os judeus tinham aquela coisinha na cabeça, eles aqui estão tudo usando boina, né? Então, tipo, tanto ele quanto a irmã, eles usam e são notados por conta disso pelos policiais, mas as outras pessoas... Não, né? Você vê que elas não usam, elas não estão com isso, a não ser os policiais, mas que estão usando um boné de policial, por assim dizer, né? Então, enfim... Então você tem isso, você tem esse preconceito, e aí parte de que a Ymir, né, a Ymir não a Ymir que a gente conhece, mas a Ymir, deusa, era uma garotinha que por algum acaso fez um pacto com Satanás, mas enfim, né, quem não faz um tipo de coisa dessa, né, isso aí na nossa história é demais. Então fez um pacto com o Capeta, e o Capeta deu o poder de Titã, e ela se tornou a Titã mais pica de todas. Entretanto, em algum momento ali no final, ela decidiu falecer, né, decidiu se dividir, e ela dividiu os poderes dela, ou seja, ela era o full power, ela era um deus mesmo, ela tinha todos os poderes de todos os titãs, então ela era metade colossal, metade bestial, metade blindado, né, um pouco de cada, e ela se dividiu e daí surgem os 9 titãs. 8 apareceram, 1 ainda não, 1 ainda vai ser revelado. Os 9 que já apareceram, os 8 que já apareceram foram os que nós já vimos, então o titã bestial, titã blindado, titã colossal, titã fêmea, Titã Eren, o Titã Quadrúpede, a Titã da Ymir e mais um. Errou! Que eu devo estar esquecendo agora. Mas tem mais um, que já apareceu. E aí falta um que aparentemente não foi revelado ainda, realmente a gente não teve ainda essa visão, essa proporção. Então, enfim, né? Aguardem surpresas aí para nós, porque... Então, beleza, tivemos essa divisão. E então, o que eles indicam é que esses titãs foram existindo de acordo com as imagens que o próprio Guixa, é esse? O pai do Eren, viu, ele descobriu que, ele acha que
os titãs ajudaram a gente, né? Que os titãs ajudaram as pessoas a seguir. Então os titãs ajudaram as pessoas a construir todo o lar. Isso por conta do que ele vê, já que ele não tem o conhecimento da letra da palavra, então ele não leu aquilo. Porém, os Marlenes lá, eles propagam o ruim. O fato de que todas as pessoas são bestiais, são horríveis, são do capeta, são inferiores, né? Tem um sangue sujo. Então, por isso, os eugianos ficam ali de canto num campo de concentração. Gente, só o papo de campo de concentração já é judeu, né? Não tem outra analogia. Enfim. E aí, o que tivemos foi que a gente não tem uma certeza, né? Então um tá indo por base de imagens, o outro vai por base daquilo. E de qualquer modo, ele tem a irmã, acabou sendo visto lá, e teve o sonho do céu, tal como o Armin teria o sonho do céu, né? É interessante que as pessoas que sonham normalmente são as que falecem, né? Porque o Armin morreu e ela também. Então ela é levada embora, é devorada por cães, o cara é muito escroto, e isso é legal porque... Porque enquanto esse cara que era um escroto ficou com a garota, e teoricamente ele deveria levar pra casa, o outro que ficou com o Eren era o Titã que tava se escondendo, né? Era o cara que tava se escondendo, que tava infiltrado pra ajudar os rebeliadores, né? Por assim dizer, né? A galera da rebelião ali, que iria dar um jeito de retaliar. E, acho que era isso, né? Retaliadores. E ele vai só com o Eren, né? Dá um soco no Eren, mas age como policial legal. Não, pô, vamos assistir agora o pôr do sol e tudo mais. Tipo assim, quer dizer, o pôr do sol não, né? O dirigível. E assim, se não fosse esse cara, talvez o Eren não, pô. O Grisha, o pai do Eren, teria morrido, né? Mas como ele ficou com esse cara, o infiltrado, deu tudo certo, porém a garota morreu. Mas é exatamente a morte da garota que vai dar inspiração pro pai do Eren. E interessante notar também como o pai do Eren lembra muito o Eren, né? Como o Eren tem puxado muito do pai esse lance do emocional, o lance do vingativo, o lance da pessoa que age, que ataca, que fala, não, é a gente que vai fazer isso, é a gente que vai descobrir como. É a que toma a verdade sobre alguns assuntos exatamente pra propor a parte heróica de tomar suas decisões. Então isso é muito interessante, né, dessa conexão que existe entre os personagens. Eu vi muito do Eren no pai dele, né, principalmente nessa parte mais jovem do pai dele. E então ele acaba se unindo aos retaliadores, né, ele fica com raiva do pai dele, que o pai dele aceita, mas eu acho que é muito compreensível, porque o pai vive num mundo ali onde eles já sofrem muito, eles já sofrem o preconceito, então é mais fácil comprar uma verdade, fingir uma verdade e continuar ali do que ou morrer, se bem que morrer e ir pro paraíso me parece bom também, né? Mas é aquela coisa que a gente tem do instinto de sobrevivência. Então, enfim, ele mantém aquilo, o filho fica bravo. É legal porque a história lembra muito um pouco a do Irwin, né? Do fato de que o Irwin também queria saber da história, o pai quis contar e aí o pai morreu. Então, enfim, tem essas relações, assim, de gente que não consegue ficar preso ao mundo, que a história se torna líder de uma rebelião, né? Então, não tal como um vira do distrito de reconhecimento, o outro vira em relação aos retaliadores. E nessa, eles acabam ganhando uma pessoa que é uma pessoa da família real, né? Enquanto que o rei, e aí vem parte de uma confusão que eu fiz, o rei, que é aquele que a gente viu tendo amizade com o tio do Levi, foi para uma ilha chamada Paraíso, aparentemente, onde construiu as 3 mulheres que a gente conhece. A Maria, a Sina e a outra. Eu ia falar Beta, sei lá. A Reno? Não sei. Enfim, as 3 muralhas. Criou essas 3 muralhas e estabeleceu aquele lance da memória, né? Mexeu com a memória de todo mundo e tal como levou algumas pessoas que eram da família dele, outras ficaram. Tanto que ele levou alguns eugênios. Não à toa, todos que estão naquelas 3 muralhas são eugênios. Então, tal como o Armin pode se transformar, o Jean pode se transformar, o Cone pode se transformar, todas as pessoas aparentemente podem se transformar. Os únicos que não podem se transformar são a Mikasa e o Levi, porque eles são Ackerman, né? E isso relaciona com o que a gente descobriu no começo da 3ª temporada, em relação ao fato de que esse rei tentou ali pegar o coisa e controlar, e ele não conseguiu, né? Eu não lembro o que ele tentou fazer. Ele tentou matar, também não conseguiu. Então, enfim, tem todo esse lance em relação aos Ackermans que o rei, né, os titãs, os eugênios não conseguem, né? Então ele não conseguiu, e aí por isso, tanto a Mikasa quanto o Levi nunca conseguiriam se transformar, e talvez eles nunca conseguiriam ser salvos, caso eles fossem mortos, né? Isso daí é um fato interessante pro futuro. Caso a Mikasa ou o Levi sofram alguma coisa, eles não vão poder retornar, o que torna a vida deles mais ameaçadora. E enfim, você tem isso em relação a isso, mas ele não conseguiu trazer todos os eugênios, então alguns eugênios ficaram e são os que estão no campo de concentração sendo, né, zoados, né, ali pela galera. E aí em relação a isso,
eu acho que acabamos por aqui. Não, aí ele tem... A garota ficou, então essa garota ela tem poder, né, por conta dela ser da família real, então ela tem os poderes, ela não é fundadora, ela não tem o mesmo poder da outra lá, mas ela tem o poder de ser real, né, de ser uma titã, de ter o titã dentro dela, por assim dizer. Então ela casa com o nosso pai do Eren e tem um bebê. Esse bebê, choquei quando eu descobri no vídeo, é o titã bestial, não é o rei. Ele é o titã bestial, faz muito sentido. Por um momento eu esqueci o lance do olho. Eu achei que depois o outro era o titã bestial, mas o outro tem o olho verde. O titã bestial tem realmente um olho azul. E você vê que nas cenas o garoto tem um olho azul, tipo assim, nossa, escancarado. Então, enfim, o garoto é olho azul e por algum motivo que a gente desconhece, ele traiu o pai, né? Falou, pai, tu é escroto, toma isso daqui, falou, por conta de alguma ideia que ele tem na cabeça dele, que não sabemos, porque a ideia dele provavelmente casa com a ideia da Anne, do Bertholdt e do Renner. O que eu chuto que vai ser uma revelação mais pra quarta temporada por conta da Anne estar desaparecida, porque eu acho que a Anne vai fazer parte dessa revelação. Ela vai ter alguma coisa fundamental em relação a tudo isso, porque, mano, a mulher tá congelada desde a primeira temporada, e eu sempre achei que quando ela voltasse ela teria alguma relevância. Ela não voltou na segunda e ela não voltou na terceira temporada. Então ela vai voltar na quarta temporada e vai ter relevância de algum jeito, porque não é possível. Então, enfim, vem lá, né? Vem no futuro. Mas enfim, o garoto foi, e aí o pai acabou sendo preso, levando ali a morte. É legal porque aí quando o cara revela que é assim que a gente se transforma, revela um ponto que até então dava pra ter notado, mas ao mesmo tempo a gente discutia aqui, né? Eu falava muitas vezes que o Eren só se transformava mordendo o dedo, e aí vocês comentaram, não, pô, Davi, mas e aquela cena que ele tava machucado, ele se transformou, é só o lance do sangue estar aparente, né? Estar machucado e automaticamente já pode se transformar, tal como o Renner, na hora que ele tava machucado ele já aproveitou e se transformou. Então... Enfim, essa é uma cena que acho que é a mais explicativa em relação a isso. Se vocês não tivessem me falado, eu teria descoberto neste momento, né? E aí ele só faz assim e Xablau, cai o Shazam nele. E a mulher, enfim, vira Titã Fêmea, é aquela coisa mesmo. Ele era o cara policial que salvou ali ele no dirigível. E também impediu dele falar sobre a garota ser uma Titã importante. Por que disso? Eis a questão. Pô, e agora eu tô pensando. O Eren mandou geral atacar essa titã. E ela é uma titã da família. Isso significa que existe a probabilidade de algum titã ter comido ela e ter virado normal depois, por conta de ter comido ela, porque o Eren não comeu ela. Ele mandou um monte de titã comer ela. E ela provavelmente morreu. Quem comer ela volta ao normal, não é? Porque o titã normalmente vira irracional. Então automaticamente um pode, se um comer ali certinho no pescoço, viraria normal de novo. Não, e imagina a loucura, porque tava um monte. Imagina se ali no meio esse cara come, volta ao normal, um dos titãs vem e come esse, e aí esse vira normal, e aí o outro vem e come, e aí vão tudo se comendo até sobrar só um. E aí esse vai sobreviver de verdade. Caraca, seria absurdo isso daí. Por um momento eu brisei no lance de que se passaram... que talvez o tempo fosse meio curto, mas não. Eu acho que é isso mesmo que eu entendi, porque o rei, quando é contada a história dele, é do começo de tudo, né? É bem o começo de quando existiu essa terra de onde todos os nossos queridos personagens existem, né? Da Paraíso ali. Então... provavelmente, tanto o pai quanto o bestial são personagens que estão existindo aí há muito tempo buscando uma vingança, né? Tal como a própria Sorridente lá, ela tava nesse quesito. E, cara, só porque ela tava sorrindo na hora que ela virou. Mano, loucura, loucura. Enquanto isso, no episódio anterior, tivemos apenas os personagens indo lá pro porão, né? Pro julgamento. E, enfim, o Armin acordando. E eu só queria pontuar, porque esse é um ponto que, enfim, eu acho que a galera quando chegou nesse episódio aqui cagou pro anterior. Então eu faço questão, como um cara que faz review de todos os episódios, de falar que o episódio 19 foi muito bom. Eu achei ele bem legal como uma continuação ao anterior, sabe? Do Armin acordando, de você começar com o Armin, a Sasha ainda machucada. E esse lance do Armin descobrir o que aconteceu e haver essa culpa do tipo assim, pô, mas o Erwin, vocês preferiam trazer eu de volta ao Erwin? E aí a própria Hanji deixa claro que não foram todos que deixaram. Expõe uma ideia de que eu não sabia, de que os... Quer dizer, não é que eu não sabia, mas eu não tinha parado pra pensar nisso, porque aquela é uma situação que eu imagino que não estaria nas leis dos acontecimentos, porque, mano, era um bagulho muito fora do normal de acontecer assim, né? Mas que, enfim, tanto o Eren quanto a Mikasa devem ser presos por conta da ação que eles tomaram em relação a atacar o Levi e a Hanji, brigar contra eles para tomar a decisão de salvar
o Armin, né, em prol de salvar o Armin. E aí é legal que o Levi deixa claro que, de todo modo, foi ele que tomou a decisão, no fim foi ele que tomou a decisão, e o Armin tem que aceitar isso, ele não deve se importar com o que os outros vão pensar, ele deve se importar apenas com o que ele tem agora pra fazer a partir dessa segunda chance que ele teve de vida, né? E enfim, até porque por ele ser um personagem muito inteligente. Então eu achei bem legal toda essa cena, sabe, do Levi ser esse cara que fala tudo isso, por mim soou muito uma liderança e conecta com o que eu falei no vídeo anterior sobre o personagem, sobre ele poder tomar esse posto, mas ao mesmo tempo é legal pro próprio Armin como personagem pra não ficar com esse fardo, né? Não ficar com esse peso, não se sentir ressentido sobre tudo isso, né? Sobre sentir que agora ele deve algo muito maior a partir de ter voltado à vida. Não, ele só tem que continuar sendo pica como ele sempre foi. Mas, obviamente, se em algum momento surgir aí um capeta, é bom que ele vire titã junto com o Eren pra eles darem o pau em todo mundo, né? Aliás, gente, eu deixei de falar isso no vídeo anterior, deixei de falar também durante o react. Isso. Que, mano, que plano pica. Eu quase botei de thumb no vídeo, mas eu achei que não seria tão chamativa quanto o Levi com os olhos sangrantes, né? Que era, a hora que o Armin tá no ombro do Eren é muito pica. Nossa, aquele plano é muito zica. Eu e o Giovanni, a gente tava tão impactado com tudo que tava acontecendo que a gente nem parou tanto pra reagir sobre isso, porque era muita informação. Mas é muito zica o Eren ali de monstro e o Armin, tipo, no ombro dele, e comandando e falando, e os dois discutindo o que eles iam fazer. Mano, eu lembro que o take que tá assim, os dois do lado do outro, nossa... Não só take de wallpaper, mas um take que valeria muito take da thumb, tá ligado? Só que eu não peguei porque, enfim, o do Levi chamava mais atenção. E eu só quis enfatizar isso porque era muito legal, né? Os dois juntos ali, e agora não vai ser mais desse jeito. Vai ser talvez os dois juntos, mas não desse jeito, né? Não vai ser mais, tipo, cabeça e força. Vai ser, tipo, força e força. Talvez com o Armin se mantendo a cabeça, né? Então, pô, o Armin vai estar um nível power de todos, né? Ele só não tem os poderes primordiais ali do Eren, mas de resto ele vai ser... pica, né? Sendo inteligente e ao mesmo tempo gigante. Enfim, e aí eu gostei dessa parte, né? Dos personagens ali reagindo, falando sobre isso. Tanto que quando a gente vai pro episódio 20, o Eren e a Mikasa acordam, né, na prisão. Gosto muito do cabelo da Mikasa, aliás, gigante, absurdo, né? Pra cima, assim, é uma outra pegada que a gente ainda não tinha visto. Parece um garoto ali naquele momento. Me lembrou o Zuko do Avatar. Mas enfim, foi legal porque eles deixam muito claro que tudo que a gente tava vendo era o Eren vendo, né? De primeiro eu não parei pra pensar nisso, mas depois vendo os vídeos ali da moça, realmente, né? Ele sonhou tudo aquilo, lembrou tudo aquilo, ele tem o lance de poder virar as memórias, né? Tanto que quando ele descobre lá sobre o pai dele, com o cara, né, mexendo ali na coluna dele, né? Ele e a História. Então, enfim, ele novamente ativa isso, então ele chora, porque parece que é exatamente o momento que ele descobriu sobre meio que saber da onde veio a existência da Titã Sorridente, né, e que tá super atrelada com a história dele. Enfim, né, uma história de coincidências, mas que, não sei, não é uma coincidência que eu vou criticar. Eu achei legal, eu acho que pela parte da ficção, assim, vale bastante, assim, sabe? Quem diria que ela acabaria matando? E talvez até dê pra dar uma explicação do porquê no subconsciente, mesmo que irracional, ela acabou sendo levada para onde o pai do Eren morava, sabe? Não que ela soubesse, mas talvez o faro, o cheirinho, né, do homem tava lá. Não sei, mas dá pra perdoar, né? Enfim. E aí é legal porque ele acorda lá, o Armin vê e tal. O Armin, você vê que eles são uma família muito unida, né? Tipo assim, quando um tá morto, tá os dois ali. E aí quando os dois estão presos, o outro tá ali dormindo do lado da prisão. Então, é quase como se ele estivesse preso junto com eles. Mas enfim, está ali para ouvir um pouco da história do Eren, que o Eren está bem impactado com a situação. E mano, toda a caminhada até o porão eu achei top, assim, sabe? Tipo, deles relembrando como é que era, as pessoas que eles perderam, coisas que envolviam a infância deles, eles correndo ali. Conectou muito com a abertura da terceira temporada e com a conclusão da parte 2 da terceira temporada, né? A abertura, eu digo, da parte 1. E foi bem bonito, assim, ver toda essa construção de tensão até chegar ali, aí a chave não vai, o Levi quebra. Porque eu pensei, foi o que eu falei, né? Pô, mesmo que tivesse um monte de coisa ali, era só virar Titã, tirar tudo, e aí quebrasse. E aí depois a chave, não era isso, era uma coisinha ali, né, da gaveta. Pô, isso foi gênio, achei isso muito bom, realmente. Era uma chave muito mais relevante do que parecia. E tivemos o episódio cheio das revelações aí, que eu já expliquei tudo, né? Eu agora entendi tudo. E bem interessante, bem legal. Muitos plot twists que devem ser relevantes para a parte ali da galera que estão ali no lugar dos reis, né? Então, provavelmente a própria história volte agora para ter alguma importância, para ter alguma fala em meio a tudo isso, em meio até mesmo nessas descobertas, que ela pode auxiliar. E eu imagino que o Eren vai se sentir ainda mais conectado com o próprio irmão dele. É irmão dele, né?
cara lá, o Titã Bestial. Loucura. Caraca, muitas viradas, mano. Pô, esse plot foi muito bom. Cara, eu achei o plot da mulher do cara ser a Titã Sorridente mais pica do que o do garoto ser irmão dele. Mas enfim, acho que agora vai de cada um, né? São muitos plot twists. Ainda assim, acho que do Rainer e do Bertholdt foi tipo, mano, brabo, né? Aquelas, eu vou sempre acabar comprando os plot twists, porque o do Rainer e do Bertholdt foi insano. Mas enfim, gente, muito bom esses episódios, foram muitas informações. Por um lado, eu achei meio negativo. De primeiro eu achei negativo, o episódio 20, enquanto o 19 ele preparou, tranquilizou, deu uma saciedade, o 20 eu acho que ele deu muita informação e ele poderia acabar sendo um episódio confuso, mas eu também entendo que é uma característica de Attack on Titan de não só ser mais direto, mais rápido, e ela se faz isso desde o começo, mas também de, tipo assim, se mostrar como um anime sério, um anime de respeito, um anime que deve ser levado para a sério do tipo assim, não é pra criança, entendeu? A gente vai falar muita coisa, e se você não entender, assiste de novo, entendeu? Porque a gente quando conta aqui a parada é dessa pegada aqui, e que se dane. Então eu também gostei disso, sabe? Tipo assim, tá, não entendi? Tá, reveja o episódio, reveja a cena, volta, entendeu? Nos dê mais visualização, nos dê mais money, né? Então eu entendo muito na parte corporativa, mas também na parte de seriedade. Então nesse aspecto ficou muito legal. Galera, eu agradeço demais aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar o que é que você acha desses 2 episódios, desses acontecimentos. Eu volto na semana que vem para os 2 últimos. E sim, Giovanni estará nos 2 últimos, porque eu acho que pelo menos nos 2 últimos, os finais de temporada do Giovanni sempre tem que estar, né? E talvez ele comente um pouquinho sobre isso daqui. O patrocinador provavelmente vai enviar para ele também esses vídeos, porque, enfim, tá tudo ali na galera do Catarse, né, da galera dos apoiadores, o que fica a dica aí pra vocês fazerem parte, vai ter grupo do WhatsApp, da galera discutir, sempre debate antes do que os vídeos que chegam aqui, enfim, fica aí a dica, né? Eu agradeço muito a quem assistiu o vídeo até aqui, e a gente se vê na próxima semana com Attack on Titan, ou talvez em um outro vídeo deste canal, que tá sempre saindo vídeo aí, e enfim, eu gostaria muito que vocês vissem os outros. Valeu, falou!